Meus irmãos, há um princípio fundamental na vida cristã que toca a responsabilidade humana, e esse princípio ele está muito bem fundamentado em Marcos capítulo 12, verso 30, quando nós lemos: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este princípio afirma que Deus deve ser amado acima de todos, de tudo e por todos os meios. É a partir desse princípio que aprendemos a adorar somente a Deus conforme os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, dentre os quais destacamos aqui o primeiro e o segundo, que dizem assim, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao verso 6: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse amor exigido pela Escritura de todos nós em relação a Deus estabelece uma relação superior de interesse e confiança acima de qualquer interesse, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer bem, pois tudo o que amamos mais do que a Deus configura idolatria no seu sentido fundamental, como nós já vimos aqui. A sociedade em geral, ela define o amor de várias maneiras. Em geral, as pessoas traduzem o significado do amor como um afeto muito forte por alguém ou até mesmo por si. Também como um legalismo religioso. Em nome do amor a determinadas religiões, pessoas são perseguidas por não crerem nas mesmas crenças. O amor também é traduzido como uma aceitação de relações promíscuas e humilhantes. Em nome do amor, as pessoas estão fazendo de tudo, inclusive traindo a aliança do casamento, a aliança dos pais para com os filhos e a aliança dos filhos para com os pais. Em nome do amor a algum interesse, em nome do amor a alguma pessoa, pessoas não pensam muitas vezes 2 vezes antes de se desviarem daquilo que a palavra de Deus ensina. Contudo, a definição bíblica do amor se resume na adoração a Deus. Essa adoração deve ser exclusiva e também a obediência à sua palavra. É assim que nós entendemos na Escritura, conforme Jesus disse em João capítulo 14, verso 21. Nas palavras de Jesus, o amor é traduzido assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em seguida, nos versos 23 e verso 24 do capítulo 14 de João, Jesus completou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Porque o amor para com Deus se traduz em adoração exclusiva e obediência à sua palavra. Portanto, esse amor compromete nossas motivações centrais, emoções, inteligência e condutas para com Deus e a sua vontade, assim como nós lemos em Marcos 12, verso 30, que repetirei aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Sem entendermos isso, não conseguimos entender como a nossa vida cristã pode ser saudável, livre das seduções idólatras deste mundo, nem amarmos nosso próximo como a nós mesmos, assim como diz a Escritura, pois é o verdadeiro amor a Deus que nos dá condições de amarmos os outros de modo adequado. A idolatria, nesse sentido, é a negação do amor a Deus, da confiança e da satisfação nele. A nação de Israel nasceu e cresceu cativa no Egito, onde havia centenas de ídolos. As 10 representações mais conhecidas foram usadas por Deus para castigar os egípcios, inclusive o próprio faraó, que se considerava uma divindade, um deus nas terras do Egito. Ele foi humilhado publicamente pelo Deus verdadeiro por ter se recusado a obedecer ao Deus Supremo. Apesar desse testemunho, os israelitas ainda carregaram
certo nível de idolatria, de crença nos falsos deuses. Pois quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as leis, os mandamentos de Deus, por instrução, por advertência do próprio Deus, Moisés, ao descer daquele monte, viu um povo adorando um bezerro de ouro, e ainda dizendo, conforme diz lá em Êxodo 32, verso 8, ainda dizendo que foi exatamente aquele Deus que os havia tirado da terra do Egito, da terra da escravidão, da opressão dos seus inimigos. Por diversas vezes na história, o povo de Deus quebrou aliança para com ele, recorrendo à idolatria. No período dos juízes, isso se tornou ainda mais recorrente, pois serviram aos deuses da Babilônia, da Fenícia, Síria, Sidom, Moabe e da Filístia. Incrível pensarmos idolatria, esse tema, no tocante à realidade e à experiência do povo para com Deus. Mas a história do povo de Deus está marcada negativamente por experiências idólatras. Em Juízes 10, 6, nós lemos esse testemunho: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns, a Astarote, e aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Nos tempos do Novo Testamento, a idolatria era praticada por várias formas, em todas as partes do Império Romano, sendo firmemente resistida pela igreja cristã primitiva, através dos apóstolos, pois representava uma perversão da verdadeira religião. Por isso a idolatria foi tão resistida pelo povo de Deus, já no período do Novo Testamento. É claro nas Escrituras que a idolatria sempre esteve presente no meio do povo de Deus, e não pode ser tratada como um assunto que não diz respeito à igreja cristã. Alguém já me escreveu aí pelo WhatsApp: pastor, por que nós vamos tratar sobre a idolatria, nós que somos tão contra a idolatria? É porque muitas vezes a nossa compreensão a respeito da idolatria está meramente reduzida ao aspecto dos objetos que são venerados, adorados, objetos esses que recebem a oração. Não, muitas vezes, consideramos a idolatria em outras dimensões que nós veremos aqui. Um dos aspectos mais distintivos de cristãos verdadeiros é a constante rejeição da idolatria. Portanto, precisamos rever o que diz as Escrituras a respeito desse assunto para a nossa vida diária, e o meu objetivo aqui é responder basicamente 5 perguntas. Essas 5 perguntas estarão orientando, dirigindo aqui o assunto que nós temos proposto para esta manhã. Primeiro, o que significa a idolatria. Segundo, qual é a sua origem? Onde que a idolatria brota, né? Qual é a sua base? Terceiro, quais são os ídolos descritos pela Escritura? Não são apenas objetos fabricados pelas mãos humanas. Nós veremos sobre isso aqui. Que entendimento a Escritura tem sobre a idolatria? O que a Escritura fala sobre a prática idólatra de deixar de adorar a Deus para adorar, cultuar e confiar em outras pessoas, objetos, sentimentos e coisas assim? Quinto, por que ela é condenada pela Escritura? E por fim, em sexto lugar, estarei trazendo aqui algumas 7 aplicações sobre como devemos lidar com as suas tentações, as tentações da idolatria que cercam todos nós como cristãos. Então, primeiramente, primeira pergunta: o que significa a idolatria? A idolatria é uma adoração ou veneração, como alguns preferem, né? Alguns preferem usar a palavra veneração. Se você for em qualquer dicionário pesquisar o significado da palavra veneração, você vai descobrir o significado é adoração. Alguns usam adoração, outros acham essa palavra muito forte e preferem veneração. Mas as duas palavras falam da mesma coisa, que é a rendição da nossa confiança e da nossa vida a alguma pessoa ou algum objeto ou alguma entidade. E a adoração ou veneração destinada a qualquer representação por meio de imagens de Deus, de anjos ou pessoas que tenham falecido, pessoas que já morreram por causa da sua brilhante história, por causa da sua piedade testemunhada no mundo. Então agora são transformadas num objeto e são buscadas como se tivessem algum poder para ouvir, ver, sentir e responder orações. Também
a resistência de adorar exclusivamente ao único e verdadeiro Deus, não apenas a produção de imagens para serem cultuadas, mas também a negação de adorar única e exclusivamente o verdadeiro Deus, para satisfazer desejos pessoais, bens ou a vontade de outras pessoas. Isso se configura, portanto, como idolatria. Em segundo lugar, qual é a origem da idolatria? Onde é que ela nasce? Qual é a base da idolatria? A resposta mais clara e objetiva que temos por parte da Escritura é que a idolatria, ela brota no coração do homem. É ali que está a base da prática idólatra. Isso é claro na Escritura, a partir de Gênesis 3:6. Deus havia dito para o homem não desobedecê-lo, acatar a sua palavra e viver em conformidade com ela. Mas o homem, por causa da desobediência no seu próprio coração, resolveu então tomar do fruto que Deus havia proibido. Em Gênesis 3:6 nós lemos que a mulher, primeiramente, ela viu aquela árvore e percebeu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E além de tomar do fruto e comer, fez aquilo que ela tinha sido criada para fazer, auxiliar o marido. Ela tomou do fruto, levou para o marido, ele também tomou e comeu daquele fruto que Deus havia proibido. Mas antes de tomar do fruto, veja o que a Escritura diz: a árvore, ela era boa para se comer, ela era, como diz o texto, agradável aos olhos e desejável. É por isso que Tiago, depois na sua epístola, no capítulo 1, vai dizer que todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Antes de praticarmos a desobediência, há uma geração de um desejo no nosso próprio coração. Nós desejamos desobedecer, nós desejamos fazer aquilo que Deus proíbe. Por isso, a idolatria, ela começa no coração, quando deixamos de acreditar, quando deixamos de confiar, quando deixamos de ter o interesse de honrar somente a Deus. A idolatria busca o prazer, a segurança, a autonomia e o poder à parte de Deus. Foi isso que aconteceu em Gênesis. O homem, quando ele resolve desobedecer a Deus, ele procura um caminho em que ele possa ser beneficiado, experimentar dos prazeres, da segurança e de até poderes à parte de Deus, porque foi esta a proposta de Satanás. Satanás disse ao homem que o Deus havia proibido de tomar daquela árvore, porque se o homem tomasse daquela árvore, eles se tornariam como o próprio Deus. Então, desacreditando em Deus e confiando na mentira, buscando ser igual a Deus, o homem resolveu desobedecer. Mas antes, o que aconteceu foi um desejo no coração por essas coisas, de viverem a parte de Deus e tentar provar para si mesmos que eles podem viver e desfrutar de benefícios nessa vida independente de Deus. Por isso, a base da idolatria, antes ela é interna e não externa. É um coração corrompido pelo pecado. Em Ezequiel capítulo 14, versos 3 ao verso 5, nós lemos essas palavras do profeta: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Uma passagem curta e que enfatiza que os ídolos primeiramente se estabelecem no coração. Ninguém busca
deuses do ponto de vista externo, objetos, pessoas, desejos, satisfação de desejos de outros, sem que antes no seu próprio coração esses ídolos estejam instalados. Portanto, a Escritura é muito clara ao deixar para nós esse ensino de que a base da idolatria está no coração do homem. Não adianta você tirar todos os ídolos de dentro da sua casa, deixar de servir a outros ídolos, mas se no coração ainda há uma confiança maior neles e não em Deus. Eu me lembro aqui em Goiânia, no início, se eu não me engano, da década de 90, acho que foi no início da década de 90, houve uma manifestação aqui em Goiânia, promovida por uma dessas grandes igrejas aqui em Goiânia, que o Brasil recebeu da França 7 imagens de orixás, grandes imagens, e essas imagens foram instaladas no Parque Vaca Brava, naquele lago que tem ali. E aí eles fizeram uma grande campanha e cercaram aquele lago de mãos dadas e começaram a orar repreendendo aqueles ídolos, aquelas divindades da nossa cidade. E houve uma repercussão muito grande na nossa cidade. Eu me lembro que naquela época eu escrevi um texto criticando a atitude daqueles irmãos que estavam ali, apontando as mãos, para aquelas imagens, repreendendo aquelas imagens. E eu escrevi um texto um pouco ousado, claro, dizendo que as imagens não entenderam o protesto. Porque as imagens, elas não podem ver, não podem ouvir, elas não podem obedecer. Tanto que estavam dizendo, em nome de Jesus, nós repreendemos vocês, e elas continuaram lá até o dia que estava programado para ficarem. E depois foram tiradas. E aí o secretário municipal de turismo aqui da nossa cidade, na televisão, estava agradecendo a igreja evangélica por todos aqueles protestos e aquelas manifestações, porque eles estavam sem dinheiro para promoverem a divulgação daquelas imagens, e com os protestos da igreja, aquelas imagens passaram a ser conhecidas. Nós temos dificuldade de entendermos como lidar com a idolatria. A idolatria está no coração do homem. Antes daquelas imagens chegarem, a idolatria já estava no coração dos homens. Aquelas imagens vieram apenas com uma manifestação externa daquilo que no coração das pessoas já estava acontecendo. Uma desconfiança de Deus, uma falta de amor a Deus. É por isso que as pessoas buscam outros deuses. Então não adianta ir lá e dizer para as imagens, sai, elas vão ficar lá. São objetos que não podem ouvir os nossos protestos. A melhor maneira que nós temos para protestarmos contra a idolatria, a começar de nós mesmos, é obedecendo a santa palavra de Deus e dedicando o nosso inteiro amor a Ele. Sem isso, objetos não podem fazer nada por nós mesmos. Diz o apóstolo Paulo que os objetos em nada nos recomendam a Deus, se referindo à carne sacrificada a ídolos em 1 Coríntios capítulo 8. O salmista diz no Salmo 115 que eles têm olhos, não veem, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem, eles têm mãos, mas eles não apalpam, eles têm pés, mas eles não andam, e se tornam como eles, os seus adoradores, cegos, estéreis espiritualmente falando. A base da idolatria está no coração do homem. É ali que esse pecado se manifesta. Em terceiro lugar, quais são os ídolos descritos pela Escritura? Primeiramente, os ídolos, eles são descritos pelas Escrituras, à luz do que vimos em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 4, como imagens fabricadas pelas mãos dos homens. O primeiro mandamento proibia os israelitas de adorarem qualquer outro Deus senão o Senhor, eliminando as falsas formas de religião idólatra praticadas pelas nações vizinhas. Primeiro mandamento. O segundo mandamento proibia a adoração a qualquer forma visível de divindade, incluindo anjos, pessoas, animais ou elementos da natureza. Esses ídolos, eles são proibidos pelas Escrituras. São imagens fabricadas pelas mãos humanas. Apesar da base da idolatria estar no coração corrompido pelo pecado do homem, o homem, a partir daí, não pode também fazer imagens de escultura para dedicarem a elas a adoração ou até mesmo suas orações. Segundo lugar, a Escritura também descreve como ídolo pessoas.
Pessoas não apenas mortas, mas também pessoas vivas. Elas também não podem receber qualquer tipo de adoração. Qualquer pessoa, em razão da sua autoridade, confiança ou habilidades admiráveis, nós percebemos isso claramente na sociedade. Pessoas, por causa dos seus dons, por causa das suas habilidades, elas recebem uma espécie de adoração. Quando tratamos essas pessoas como um modelo para imitar, quando tratamos essas pessoas como uma referência, um caminho a ser reproduzido na nossa própria vida. Hoje se fala muito sobre os influencers, que são pessoas que se dedicam às redes sociais e ali expõem seus pensamentos, suas ideias, suas doutrinas, seus caminhos, e como essas pessoas estão hoje assumindo a figura de um governante, vamos chamar assim, espiritual. Pessoas que seguem, acreditam, mesmo quando a Escritura tem ensinos contrários, e assume uma posição de governo espiritual na vida de muita gente, porque acreditam que o que essas pessoas estão falando, ensinando, é a verdade. E o que temos na sociedade hoje são pessoas que estão assumindo uma espécie de figura divina mesmo. Elas têm toda a confiança, elas têm, tudo o que elas ensinam é tratado como uma verdade absoluta e inquestionável, e é por isso que elas, de modo determinante, estão controlando a mente, o coração e até mesmo o modo de vida de muita gente. Muita gente. E por que não dizer dos grandes pregadores no nosso meio também? Pessoas, por causa das suas habilidades, dos seus dons, que são tratados como se fossem pessoas completamente distintas do ponto de vista humano, como se fossem verdadeiras divindades, como se fossem verdadeiras divindades, e o que elas dizem jamais pode ser questionado. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque são tratados como se fossem o próprio Cristo dentro das igrejas. E essa advertência vem para nós também. Qualquer pessoa, em razão da sua autoridade, confiança ou habilidades admiráveis, que confiarmos mais ou admirarmos mais do que o Senhor, configura aqui um objeto de idolatria. Nós temos exemplos nas Escrituras. Faraó, na cultura egípcia, era tratado como uma encarnação do deus Ra. Por isso, o faraó reivindicava a adoração. Os reis como Nabucodonosor, que edificou uma imagem, uma sua própria imagem, para ser adorada, para ser cultuada. Outros casos, como os imperadores romanos, que passaram a reivindicar, não no início, posteriormente, os imperadores romanos passaram a reivindicar a adoração. E em muitos lugares dentro do Império Romano, nas cidades antigas, especialmente da Ásia, se chegássemos naquelas cidades, nós encontraríamos já na porta da cidade imagens do imperador. E ao entrar nas cidades, essas imagens tinham que ser reverenciadas, porque elas eram tratadas como imagem daquele que era divino no Império Romano. Por isso a igreja sofreu tantas retaliações, porque ela se recusava a prestar culto e homenagens especiais ao imperador. Representações humanas de deuses celestiais, Paulo e Barnabé em Listra. E eu peço aos irmãos, por gentileza, que abramos Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versos 11 ao verso 18. Olha como pessoas também podem ser tratadas como ídolos, como ídolos. E olha a reação desses homens de Deus. Atos capítulo 14, a partir do verso 11. Na primeira viagem missionária, Paulo sai da Antioquia da Síria e vai para uma ilha chamada Chipre. De Chipre ele sobe e vai para uma cidade chamada Listra, hoje na região da Turquia. Ali Paulo fez alguns sinais. Verso 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós.
A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, a idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, apesar desse testemunho, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Eu me lembro de uma experiência que aconteceu no Congresso da Consciência Cristã, em que o Paul Washer, quando foi anunciado, ele foi aplaudido. Esse vídeo está na internet. E ele repreendeu a audiência daquele congresso por causa dos aplausos. E ele deu a razão porque ele não poderia jamais receber aplausos. E por causa da explicação dele, no momento em que ele estava repreendendo a audiência por causa desses aplausos, a audiência voltou a aplaudir por causa daquilo que ele disse. E ele voltou a exortar novamente aquela audiência, dizendo que eles deveriam visitar a história da igreja e eles reconheceriam que jamais deveriam fazer o que eles tinham acabado de fazer: aplaudir homens em função dos seus méritos, em função dos seus dons, em função das suas reputações. Esse vídeo está na internet, uma atitude de um homem santo, de um homem consagrado verdadeiramente a Deus. Ele recusou receber qualquer tipo de adoração. A palavra adoração pode parecer estranha e até radical. Por isso, muitos usam outros caminhos. É uma homenagem, é apenas uma manifestação de gratidão. Mas isso foi, ali para o Paul Washer, uma atitude que a igreja não deveria ter, por justamente crer e saber que só Deus pode e deve receber todas as honras. Somos, como diz o apóstolo Paulo, homens como todos os demais, e carregamos os mesmos sentimentos, e por que não dizer, sujeitos às mesmas tentações. Homem algum deveria receber da nossa parte, maior confiança do que aquela que só Deus pode ter. Homem algum deveria receber homenagem semelhante ou maior àquela que somente Deus deve receber por parte da igreja. Homens também são objetos de adoração, segundo o testemunho da própria Escritura. Além de imagens, além de pessoas, a avareza também é descrita na Escritura como uma manifestação idólatra, uma prática idólatra. A avareza é um forte apego ou ganância pelo dinheiro e pertences pessoais. A avareza não é uma dificuldade de ricos. A avareza também é uma dificuldade, é um problema entre pobres, quando se apega muito a coisas pessoais e delas você não abre mão de maneira alguma. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu desenvolvi lá um pecado no meu coração, lá nos Estados Unidos, que foi de admirar e me apegar a relógios. E eu comecei a comprar relógios, né? Eu me lembro que eu voltei para o Brasil com 11 relógios, dentre os quais eu tinha um que era muito especial. Tão especial que eu não tinha coragem de usá-lo, né? Eu não tinha coragem de usar aquele relógio. Então eu abria a caixa do relógio, lustrava, admirava, fechava, guardava, depois eu pegava novamente, abria, admirava aquele relógio, e aquilo se tornou, na minha experiência, uma experiência de idolatria.
Embora eu não conseguia discernir claramente isso, e talvez até me recusaria, naquele momento, admitir que eu estava praticando idolatria. E eu tinha todos aqueles relógios, né? Vários relógios, e um era o Deus entre os deuses. E nós tínhamos uma escola, dentro do nosso ministério ligado à igreja americana, nós tínhamos uma escola física aqui em Goiânia. Nós tínhamos vários alunos e eu envolvi vários professores. E um dia, ouvindo lá o professor dando aula, o meu coração foi profundamente tocado, creio, pelo Espírito Santo. E eu passei a me sentir envergonhado de tudo que eu estava fazendo com aquele relógio. Veio à minha mente a minha relação com aquele relógio, aquele em específico. E junto com aquele sentimento, uma espécie de sugestão entrou no meu coração: você vai dar aquele relógio, você não vai ficar com ele mais. Nesse momento, a primeira reação foi: isso é coisa da minha cabeça, né? Deus fala através da palavra. Eu não vejo nada na escritura dizendo: Erickson, você vai pegar o relógio e vai dar para alguém. Isso é coisa que está passando na minha cabeça. Mas o curioso é que eu não consegui descansar a minha consciência. Todos os dias eu estava me lembrando daquilo. Eu tinha que pegar o relógio e eu tinha que dar para alguém. Eu tinha que dar para alguém. Eu tinha que dar para alguém. Eu não podia ficar com aquele relógio. E aquilo começou a me perturbar e me incomodar profundamente. E aí eu resolvi ceder. Depois de muitas lutas no meu próprio coração, como eu disse, a idolatria está no coração. Depois de muitas lutas no meu coração, você pode chamar de mente, de alma, de espírito. Depois dessa luta espiritual dentro de mim, eu resolvi pegar aquele relógio e dar para uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que chora facilmente, muito dificilmente eu choro. Mas naquele momento eu senti uma vontade muito grande de chorar quando eu dei aquele relógio. Eu dei. O mais gracioso veio depois. Eu me senti liberto. E porque eu me senti liberto, eu peguei os demais relógios e doei também. E fiquei apenas com um relógio. Daí em diante, eu não tenho mais apego a relógio algum. Veja que a avareza, a ganância, esse sentimento de que sem aquilo nós perdemos o significado, perdemos a oportunidade de sermos satisfeitos e felizes, porque é isso que a idolatria traz, o engano. Você acha que sem aquilo você não pode viver, você não vai ser feliz e nada vai dar certo na sua vida, quando você deveria ter esse sentimento por Deus, que sem Deus você não vai ser feliz, que sem Deus você não vai ter satisfação, que sem o Senhor você só experimentará fracassos na sua vida, seja aqui ou após a sua morte. Mas a gente começa a desviar o nosso sentimento e começa a colocar em coisas também. Por isso a Escritura trata a avareza como uma experiência idólatra. É isso que Jesus diz, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas aqui elas estão num lado oposto à realidade divina, a realidade do Deus vivo e verdadeiro. Como se as riquezas fossem uma espécie de personificação de uma divindade. Jesus está dizendo: vocês não podem servir os dois ao mesmo tempo. Ou vocês vão servir a Deus de modo exclusivo, ou vocês vão desprezar o Deus vivo e verdadeiro e vão seguir as propostas das riquezas. Em Efésios 5:5 Paulo disse: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. O avarento é idólatra, segundo o apóstolo Paulo. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Em Colossenses 3:5, ele praticamente repete a mesma frase. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, porque é a natureza, a base da idolatria. E ele vai listar: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Não apenas as imagens, pessoas, mas esse forte apego às riquezas e ao dinheiro é também uma experiência idólatra. E quando somos, nesse sentido, idólatras,
nós não contribuímos com a obra missionária, nós não tiramos aquilo que nos é devido, o dízimo, ofertas, não acudimos o necessitado, nós apenas nos apegamos àquilo que pode nos dar segurança, mesmo que isso prejudique a vida dos outros, porque nós tratamos aquilo como se fosse a única chance que temos de termos segurança, quando deveríamos abrir mão, muitas vezes, dessas coisas, por confiarmos no Senhor e reconhecermos que é dando que se recebe. E quanto mais damos, quanto mais generosamente tratamos as coisas de Deus, mais abençoados nos tornamos. Beber. Jesus está apenas dizendo que essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O que deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração é a confiança de que Deus, que sabe de todas essas coisas, haverá de cuidar de nós. É isso que está no contexto, basta ler os versos anteriores do capítulo 6 e você perceberá isso. Bem, irmãos, já vimos aqui o que é a idolatria, quais são os ídolos da idolatria. Vimos aqui também a respeito da origem da idolatria. Agora veremos aqui qual o entendimento que a Escritura tem a respeito da idolatria. Em primeiro lugar, a Escritura, ela tem o seguinte entendimento: a idolatria, ela é proibida. Em Êxodo 34:17, nós lemos o seguinte: não farás para ti deuses fundidos. Em Deuteronômio 4:16-19, nós lemos: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto a eles, àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Os corpos celestes, ela é proibida pela Escritura. Segundo, é uma abominação. Ela não é só proibida, mas ela é uma abominação para Deus. Deuteronômio 7:25, nós lemos o seguinte: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. A idolatria, segundo a Escritura, também engana os que a praticam. Em Isaías 2:8-9, nós lemos o seguinte: também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. A idolatria engana os danos, seduz pelos supostos benefícios, mas oculta os maiores prejuízos. Em quarto lugar, mantém um homem na corrupção espiritual. Salmo 115:4-8, nós lemos: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A idolatria mantém o homem na corrupção espiritual. Ela é proibida, engana os que praticam e é uma abominação para Deus. Esse é o entendimento da Escritura sobre a idolatria. Em quinto lugar, por que ela é condenada pela Escritura? A resposta mais óbvia é esta: porque há um só Deus verdadeiro e digno de ser adorado. Deus reivindica a adoração exclusiva. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele exige, ele reivindica uma adoração que seja exclusiva. Declara também não haver nada e ninguém
que possa ser comparado a ele. Isaías 46, verso 6 e o verso 8 dizem assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que eu conheça. Em terceiro lugar, ele mesmo condena a idolatria, que é uma forma de rebelião. Ezequiel 20, 18 a 19, nós lemos assim: mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os vossos juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. É uma forma de rebelião. Quando você deixa de seguir a palavra de Deus para seguir outros caminhos, aqui a palavra é muito clara, é uma forma de rebelião. Deus deve ser adorado, só a Deus deve prestar culto. Ele disse em Mateus 4,10: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E só a Ele devemos dirigir as nossas orações. Só a Ele devemos dirigir as nossas orações. Mateus 6, 6 e o verso 9, na parte A, nós lemos o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Só Deus pode ouvir as nossas orações e só Deus pode responder cada uma delas. Em segundo lugar, primeiro, só há um Deus único e verdadeiro. Em segundo lugar, a idolatria resiste à autoridade e glória a Deus, a glória de Deus. E há um padrão recorrente. Josué exorta os filhos de Israel contra deuses do Egito, com essas palavras em Josué 24:15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não compartilha a sua glória, e todas as imagens não têm honra. Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Só Deus é merecedor de todas as honras e de toda a glória. A idolatria resiste à autoridade e à glória de Deus. Por isso Deus se irou contra os gentios, porque reduziram a sua glória a representações de animais. Romanos 1:23, Paulo disse o seguinte: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria resiste à autoridade e à glória de Deus também, porque anjos chegaram a ser cultuados nas Escrituras. Lá em Apocalipse 22, 8 a 9, nós lemos isso acontecendo. E esse anjo deu uma severa exortação a João, com essas palavras: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele se prostrou diante daquele anjo para adorá-lo. Então ele me disse: vês, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Em terceiro lugar, a idolatria provoca anarquia na sociedade. Uma vez que os padrões morais de Deus são desprezados, os homens os substituem pelos seus, tornando a sociedade num ambiente de rebelião a Deus, desordem familiar e relativização moral e da verdade.
como vemos na história do livro de Juízes. No mais sombrio daqueles tempos, o autor disse, Juízes 17:6 e também no capítulo 21, verso 25: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, mais reto, cada um fazia o que achava mais reto. E também promove a imoralidade. A idolatria promove a imoralidade. Em várias passagens do Antigo Testamento, inclusive do Novo Testamento, nós encontramos esse transfundo histórico-cultural da idolatria associada com a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo disse que os gentios, quando abraçaram a idolatria, na sua justa ira, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A idolatria, lendo os versos anteriores, chegou a este nível profundo de rebelião a Deus, quando o homem não apenas se rebela contra a natureza divina, ele se rebela contra a sua própria natureza. Por fim, poderes demoníacos estão envolvidos com a idolatria. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:20 as seguintes palavras: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ele está dizendo para a igreja de Corinto: se vocês se envolverem com a idolatria, vocês não estarão servindo a Deus, vocês estarão servindo a demônios. Porque existem poderes espirituais das trevas que envolvem toda a prática da idolatria, porque só a Deus devemos culto. Para encerrar, meus irmãos, quero trazer aqui alguns conselhos a todos nós, a começar para mim mesmo. Como devemos lidar com a idolatria? Primeiro, nos afastando de toda forma de idolatria. É bem simples assim, mas tão radical. Josué 23, verso 7, nós vemos a seguinte palavra de Josué: para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. A palavra de Josué é muito radical: nem citem o nome desses ídolos, desses falsos deuses. Vocês devem ter uma atitude radical em relação a eles. Paulo diz em 1 Coríntios 10:14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele continua em 2 Coríntios 6, de 6 a 18: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. O interesse de Deus, o Deus único e verdadeiro, é que Ele receba adoração exclusiva de um povo que Ele escolheu para si, povo exclusivo. E este povo, o povo de Deus, rejeita radicalmente toda forma de idolatria e presta homenagem e culto somente a Deus. João disse em 1 João 5:21: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Primeiro, nos afastando de toda forma de idolatria. Em segundo lugar, eliminando de casa objetos e imagem de idolatria. Em Deuteronômio 7, 25 a 26, nós lemos o que diz a palavra do nosso Deus: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Vou pegar a imagem, vou desfazer e vou usar a matéria-prima. Nem isso vocês devem cobiçar. Nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa,
para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Eliminando coisas de dentro da nossa casa relacionadas com idolatria. Tenha coragem de fazer aquilo que os tessalonicenses fizeram. Quando ouviram o Evangelho, pegaram seus livros de magias, os seus ídolos, e em praça pública colocaram fogo, numa clara demonstração pública do seu comprometimento para com Deus único e verdadeiro. Terceiro lugar, deixando de participar daquilo que promove a idolatria. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 20 a 22, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, pois não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Em outras palavras, Paulo está não apenas aqui proibindo a participação de tudo aquilo que envolve idolatria, mas ele está dizendo, olha, não subestime o Senhor. Não provoquem a ira do Senhor. Não pense que na inocência de determinadas atividades, Deus não vai se irar, porque Deus vai se irar. Acaso podemos desafiar o Senhor? Acaso podemos resistir ao seu juízo? Em quarto lugar, recusando relações religiosas com os que a praticam. Em Êxodo 34, versos 12 a 15, nós lemos o seguinte: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Em 1 Coríntios 5,11 nós lemos: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. É muito sério o que diz a Escritura. E choca muitos interesses que já temos formados nos nossos corações. Também, outro conselho: não se casando com idólatras. A Escritura é bastante enfática em dizer isso, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E é com base nos textos das Escrituras que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, reafirma essa doutrina que nós nos comprometemos a observar. Em Êxodo 34, verso 15 a verso 16, como já li, diz assim: não façais aliança com os moradores da terra, e não tomeis mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituem com outros deuses. Deixem aliança com Deus e vão servir outros deuses. A Escritura usa essa linguagem de prostituição. Você tem um compromisso com Deus, você, de forma desleal, abandona esse compromisso e vai seguir outros deuses. Em 1 Coríntios 5,11 diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos... estou lendo outro texto aqui, né? Deuteronômio 7, 2 a 4 e verso 6, que diz assim: não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que
servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus exige um povo exclusivo para si. E é nesse sentido que a advertência divina é clara, para que não se associe com casamentos mistos, porque no casamento misto, o interesse de servir único e exclusivamente a Deus não existe. A menos que haja uma verdadeira conversão, a menos que haja uma verdadeira regeneração. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 15, nós lemos o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Eu até estava falando hoje com a minha esposa de manhã. Na relação matrimonial, ou na relação fora do casamento, na relação em geral, nós podemos ter relacionamento com todos os incrédulos, com todos os idólatras. Podemos até lidar, relacionar, mas comunhão não é possível. Comunhão não é possível. De ter interesse, ter o mesmo interesse, isso não é possível. É por isso que você vê em casamentos mistos, uma parte crente deseja estar na igreja, crescer na fé, ensinar os filhos no caminho do Senhor, batizar os seus filhos, abandonar várias práticas que a Escritura diz que é pecado, e a outra parte não consegue entender essas coisas. Não consegue entender essas coisas. Você precisa observar o que diz a palavra de Deus. Casamentos precisam ser planejados com aqueles que temem a Deus, com aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas, porque a base do amor a Deus será a base de um relacionamento conjugal bem-sucedido. Se eu não amar a Deus verdadeiramente, eu estou entregue às paixões do meu próprio coração, e aí eu vou maltratar a minha esposa, e aí eu vou desrespeitar a minha esposa, e eu serei desleal para com a aliança que eu estabeleci com ela. Mas se eu amar a Deus profundamente, eu terei temor o suficiente para honrar a minha esposa, honrar a aliança que eu fiz com ela e tratá-la com dignidade. E mais, estaremos juntos na casa do Senhor, o buscando e o servindo, porque o que nos une, mais do que o interesse de um ajudar o outro, é o nosso amor a Deus. Em penúltimo lugar, testemunhando a verdade contra a idolatria. Em Atos 14, como nós já lemos, verso 15 e verso 18, diz ali os apóstolos: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Os apóstolos se opuseram ao entendimento, ao conceito, à compreensão daqueles homens, dando testemunho do Deus único e verdadeiro, pois é Ele quem dá chuva a todos os povos, como diz o apóstolo. Em último lugar, confiando acima de tudo e todos no Deus único e verdadeiro. E eu termino lendo aqui o que diz o Salmo 115, verso 4 ao verso 11. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo.